movimento uniformemente variado é o quê? Vamos lá. Movimento é algum objeto que está se movimentando em relação ao referencial, não está parado, certo? Ele está se movimentando. Referencial é aquilo que a gente usa para enquadrar se um corpo está em movimento ou não. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você agora esteja dentro de um ônibus, viajando de Juazeiro para Salvador, tá bom? Você está dentro do ônibus. A pessoa que está ao seu lado, se estiver ao seu lado, ou o motorista que está lá na frente, enquanto o ônibus está viajando, o ônibus está se deslocando, você está em movimento ou em repouso? A resposta você vai falar o seguinte, ó, você só vai fazer a seguinte pergunta para você. Enquanto eu estou no ônibus, me movimentando, né? Olhando para a rua, eu me afasto de alguma coisa que eu já olhei e me aproximo de alguma coisa que eu estou olhando. Não é verdade? Então, você, em relação à rua, você está em movimento. Mas em relação ao motorista que você está observando lá na frente, você está parado, apesar do ônibus estar andando. Por quê? Porque você nem se aproxima, nem se afasta dele. Mas vamos supor que você resolva levantar para conversar alguma coisa com o motorista, perguntar para ele onde tem água, ou qual é a próxima parada, que você está querendo esticar as pernas, você está querendo descer do ônibus. Um exemplo, tá? Então, como é que você vai... você está em movimento ou em repouso, nesse caso? Ora, você agora passa a estar em movimento, porque eu estou pegando como referência o motorista. Então, como eu estou me aproximando dele, eu estou em movimento. Depois que eu falar com ele, quando eu voltar, também estarei em movimento, certo? Agora, se na hora que você estiver indo falar com ele, você toma como referência o seu boné, vamos supor que você esteja de boné, tá? Ou o prendedor de cabelo, ou o seu relógio. À medida que você está se deslocando, você está em relação ao seu boné, para falar com ele, você está em movimento ou em repouso? Em repouso. Porque à medida que eu me desloco, eu nem me aproximo, nem me afasto do repouso, ou do boné. Não é isso? Repare, quando eu faço esse movimento aqui, ó, de ir para frente e ir para trás, ó, eu nem me afasto, nem me aproximo do boné. Então, em relação ao boné, eu estou em repouso. Mas em relação à câmera, eu estou em movimento. Certo? Então, movimento é fácil de identificar, né? Então, alguém aí me responda a seguinte pergunta. Você agora aí, quando eu digo você, qualquer um de vocês, você agora aí está em repouso ou em movimento em relação ao Sol? Vamos lá, pessoal. Participe aí. Marcelo Miller no chat respondeu. Repouso. Aliás, Mariana, repouso e Marcelo Miller, movimento. Alguém quer comentar Repouso, professor. É repouso, em relação ao Sol? A gente está em repouso? acho. Então vocês Uhum. não entenderam. Estamos em movimento. Sabe por quê? Porque a Terra se movimenta ao redor do Sol, pessoal. Então, se você pega o Sol, a Terra está se movimentando. Eu mostrei um slide aí para vocês, que vocês viram que a Terra se movimenta a 108 mil quilômetros por hora em relação ao Sol. Pessoal, é muito rápido, pessoal. Vocês sabem, alguém tem noção qual é a velocidade? Então, estamos em movimento, tá? Alguém tem noção qual é a velocidade de um carro de Fórmula 1? Dá um chute aí, alguém sabe. Um carro de Fórmula 1 numa corrida, num retão. Sempre na hora que lá. 450. Quanto? 450 450, né? O quê? Quilômetro não. quilômetros. Quilômetros por hora. Quilômetro tem que ser assim, ó. 450 km barra H. Porque a velocidade ou rapidez, ela tem a ver com a distância e com o tempo. Então, se você fala 500 quilômetros, Marcelo, você está falando distância. Se você fala 500 quilômetros por segundo, você está falando velocidade. Se você fala 500 quilômetros por hora, você também está falando velocidade. Me diga uma coisa aí, vou digitar no chat. O que é maior? 500 quilômetros por hora ou 500 quilômetros por minuto? Qual dos dois é maior? Qual é a velocidade que é maior? Ou são iguais? Por minuto. Quem acha que é por minuto? 500 km por minuto é mais rápido, né, pessoal? É uma velocidade maior. Repare que na física você não vai olhar só para o número, você vai olhar para o número e para o significado. Repare, 500 km por minuto, você a cada minuto, você está percorrendo a distância de 500 quilômetros. Já 500 km por hora, você está percorrendo a cada hora 500 quilômetros, certo? Então, quanto menor o tempo, maior a velocidade, né? O tempo é menor aqui em minuto.
Minuto não é menor do que hora, então a velocidade é maior. Certo? Agora, maior quanto? Se eu quisesse comparar 500 quilômetros por hora com 500 quilômetros por minuto, como é que eu faria para comparar? Tem duas maneiras. Ou você transforma 500 quilômetros por minuto em quilômetros por hora, ou você transforma 500 quilômetros por hora em quilômetro por minuto. É fácil. Fica para casa essa atividade, tá bom? Vocês me perguntam na aula de sexta-feira, de amanhã, tá? Fica para casa essa perguntinha. Só para quem quiser, não é obrigado. A pergunta é: compare a velocidade de 500 km por hora e 500 km por minuto, explicando por que 500 km por minuto é maior que porque 500 km por minuto é maior do que 500 km por hora, tá? Então você vai comparar. Você tem que deixar as duas na mesma unidade. Fica para casa, tá bom? Então vamos lá. O que significa a palavra uniformemente? Vou pegar aqui o laser. Uniformemente significa que a velocidade ela vai variar da mesma forma aumentando ou da mesma forma diminuindo. Como assim? Vocês vão ver já. Explico já. Então, quando isso acontece, eu digo que o móvel tem uma aceleração escalar constante. E ela é diferente de zero. Diferente de zero significa que ela não pode ser zero, porque se ela for zero, eu não vou ter um movimento variado. Eu vou ter um movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele que a velocidade não muda com o tempo. Por exemplo, você está viajando e durante um trecho da viagem, um trecho bem reto, assim, por exemplo, Petrolina. Quando você viaja de Petrolina para Cabrobó, tem uns trechos que são bem reto, né? Não tem muita curva, não tem buraco. Então ali você está com a velocidade constante. Então digamos que o ônibus está a 60 km por hora. Significa o quê? Que quando eu olhei para o relógio agora, por exemplo, 8h25, ele está a 60 km por hora. Quando eu olhei 8h26, ele estava a 60 km por hora. Quando eu olhei 8h28, 8h30, 8h50, ele está a 60 km por hora. Ou seja, ele está com a mesma velocidade todo o tempo. Quando ele está com a mesma velocidade todo o tempo, ele está com movimento uniforme. É esse caso aqui, ó. Olha o que esse gráfico está dizendo. Olha como é que você interpreta esse gráfico. Isso aqui é um gráfico. Você vai interpretar assim, ó. O eixo vertical, ou eixo Y, ou eixo das ordenadas, o eixo é da velocidade, tá? O eixo X, ou eixo das abscissas, é o eixo do tempo, medido em segundo. E a velocidade em metros por segundo. Você lê aqui metros por segundo. Esse número 30 está dizendo o quê? E esses números aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha como é que você interpreta. Você vai interpretar assim, ó. À medida que o tempo está passando, a velocidade do objeto é a mesma. Qual é a velocidade? 30 metros por segundo. Observe, se eu pegar em 0 segundo, qual é a velocidade do objeto? 30. Se eu pegar em 1 segundo, também é 30. Em 2, 30. Em 5, 30. A velocidade não muda com o tempo. Certo, pessoal? Então, nós dizemos que esse movimento aqui, quando a velocidade não muda com o tempo, que é esse caso que eu falei do ônibus viajando, por exemplo, de Petrolina para Salvador, ou para Cabrobó, ou um ciclista pedalando num trecho aí na orla de Juazeiro. Então, por exemplo, ele está sempre aí pedalando tranquilamente, aquilo é velocidade constante. Ele está com a velocidade o tempo todo igual. Quando a velocidade é constante, não tem aceleração, porque acelerar é a velocidade aumentar ou diminuir. Olha esse caso aqui agora. Esse aqui, eu vou colocar o móvel C agora. Observe, em 1 segundo, quando você olhou para um relógio e passou 1 segundo no cronômetro, a velocidade do móvel é 10 metros por segundo. Em 2 segundos, a velocidade agora é 20. Em 3 é 30. Em 4, 40. Em 5, 50. Em 6 é quanto? Em 6 é quanto? Quem pode falar? 60. 60. Muito bem, Marcelo. Em 6 é 60. Isso. Essa velocidade, pessoal, ela está aumentando a mesma coisa a cada mesmo tempo. Então, nós dizemos que esse movimento ele é uniformemente. Agora, por que variado? Porque ele pode ser uniformemente acelerado, se a velocidade aumentar, que é o caso desse móvel aqui, ou retardado, se a velocidade diminuir. Certo? O módulo, ou seja, o valor da velocidade. Observe que à medida que o tempo passa aqui, o módulo da velocidade, o valor da velocidade, ele aumenta com o tempo.
Então, nós dizemos que esse movimento é uniformemente acelerado. Se fosse um movimento que a velocidade fosse diminuindo, ele seria o módulo dela, ele seria movimento uniformemente retardado. A palavra retardado na física significa diminuir a velocidade, tá bom? Agora observe esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, eu posso dizer que ele é um movimento variado, ou seja, ele é um movimento acelerado, mas ele não é uniformemente. Observe agora o móvel B e o móvel C. Olhe para os dois, veja se tem diferença. O aluno pode falar, professor, é porque tem essas curvinhas? É, justamente. Porque olha só o que é que está acontecendo. Aqui está dizendo que em 1 segundo, a velocidade passou de 0 para 5. Aumentou 5, não foi? Agora repare quando deu 2 segundos, ou seja, depois de 1 segundo de novo, porque daqui para cá são 1 segundo. Observe o laser aí, viu? Daqui para cá são 1 segundo. Ora, se do 0 para o 1 é 1 segundo e a velocidade aumentou 5, de 1 para o 2 também é 1 segundo. Era para aumentar 5. Aqui era para ser quanto? Quanto era para ser aqui a velocidade? 10. 10. Está marcando quanto? 15. Então, ele não aumentou a mesma coisa que aumentou logo. Aqui aumentou a mesma coisa sempre. Ó. Aqui de 0 para 1, 1 segundo. A velocidade aumentou de 0 para 10. 10. Aqui de 1 para 2, 1 segundo. A velocidade aumentou quanto? 10 para 20? 10. Aqui de 2 para 3, aumentou quanto tempo? 1 segundo. Se passar 1 segundo, que é o ΔT. ΔT. Quanto é o ΔV? ΔV é você diminuir essa velocidade dessa. Quanto dá? 10 metros por segundo. Então, aqui está uniformemente. Então, a gente diz que o movimento aqui é uniformemente acelerado. Já aqui, ele não é uniformemente. Eu digo só que o movimento aqui é acelerado, tá vendo? Porque ele não está aumentando a mesma coisa, ó. Aqui passa 1 segundo de novo. Olha para quanto vai a velocidade. De 15 para 28. Aumentou 13. Depois de 28 para 37. Depois aumentou menos do que aumentou antes. Né? De 37 para 42 aumentou 5. E antes tem aumentado 13. Aqui no caso 9, né? Tem aumentado 9. Aqui aumentou 13. Ou seja, está uma bagunça, mas está aumentando. Então a gente disse que esse movimento aqui... Opa, voltando. Desculpe. Peraí, viu? A gente disse que esse movimento aqui é um movimento acelerado. Ok? Vamos para essa tabela. Nessa tabela, olha o que é que eu fiz. Eu peguei exatamente esse gráfico e coloquei numa tabela. Vê se vocês estão entendendo. Ó, coloquei tempo. Coloquei velocidade m/s, que significa metros por segundo. Está aqui. Aí, o tempo, eu vou escrever o que eu estou vendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui, ó. E as suas respectivas velocidades. 0, a velocidade é 0. Né? Porque está começando na origem. 1, a velocidade é 10, ó. Aqui, aliás, aqui eu botei 1,5, não foi o mesmo gráfico, não. Eu fiz uma tabela parecida, tá? Aqui, se eu tivesse colocado aqui, se fosse obedecendo o gráfico, aqui 1 eu ia colocar 10, 2 eu ia colocar 20, 3 eu ia colocar 30. Então, esse móvel daqui, ele está obedecendo qual? É esse gráfico aqui, ó. Aqui era para ser móvel... Deixa eu só alterar aqui, pessoal. Vocês estão vendo aí, né? Aqui é para ser móvel B. Aqui é o móvel B. E aqui é o móvel C. Agora tá certo. Vamos lá. Agora tá certinho. É o gráfico, mas eu só errei o móvel ali, tá? Pronto, vamos lá. O móvel B, ó. O móvel B tá aqui, ó. 0 é 0, 1 é 5, ó. Tá vendo? 2 é 15, 3 é 28, 4 é 37, 5 é 42. Alguma dúvida nessa tabela olhando pro gráfico? Não. Beleza. Vamos pro próximo. Móvel C. Móvel C está obedecendo esse gráfico aqui, tá vendo aí, ó? Esse gráfico aqui de baixo. Esse, né? Agora repare o que eu vou fazer. Escolhendo dois tempos quaisquer das tabelas acima, duas vezes, encontre o módulo da aceleração escalar. Sugestão. Veja o que ele disse, ó. Escolhendo dois tempos quaisquer das tabelas acima. Dois tempos quaisquer. Por exemplo, eu vou olhar de 1 a 3, de 2 a 4. Professor, posso escolher de 0 a 5? Pode, de 0 a 5. De 2 a 5. Dois tempos quaisquer, tá? Você que escolhe. Não tem problema ser pulando um, não. Aqui eu fiz 1, pulei o 2 e escolhi 3, né? Então ficou de 1 a 3. Aqui eu fiz 2, pulei o 3 e escolhi 4. Ficou de 2 a 4. Tanto faz. Você pode escolher de 0 a 5, de 1 a 5, de 2 a 3, de 2 a 4, tá bom? Aqui vai ser como sugestão.
Vamos ver como é que a gente calcula o módulo da aceleração escalar. A gente viu a fórmula aula passada. Olha, aceleração escalar, a fórmula é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Vamos lá? Variação da velocidade é o quê? É a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Por exemplo, nessa tabela aqui, quem é a velocidade final? É aquela que está no último tempo, o tempo final. Ó. Quanto é? Velocidade final, 42. E o tempo inicial? 0. Né? Desculpe, a velocidade inicial, 0. E os tempos? O inicial e o final? O inicial é 0, o final é 5. Se eu pegar do começo ao final, se eu pegar intermediário, tanto faz. Esse final aqui é o final que você está observando. Não precisa ser o final da tabela. E esse inicial é o inicial que você está observando. Não precisa ser o inicial da tabela. Porque se for o inicial final da tabela, você está pegando tempo final da tabela, 5. Esse cara aqui que você achou. Ó. Tempo inicial da tabela, 0. Né? Velocidade final da tabela, 42. Velocidade inicial, 0. Tanto faz. Eu escolhi 2 tempos quaisquer. Eu vou obedecer como está aqui. Vamos lá. Olha o que eu fiz. Ó. Eu peguei o tempo 3 e 1. Ó. Então, eu vou olhar para a tabela de cima. O tempo de 1 a 3. Ó. De 1 a 3. Vamos lá. Olha só. Olha para a tabela de cima, tá? Move o B. De 1 a 3. Olha o cálculo como é simples. Você vai pegar a velocidade final. Olhando de 1 a 3. Aí você marca aí. Dá um print, viu? De 1 a 3. Olhando aí. Pega o caderninho. Velocidade em 3. Quanto é? 28. Tá aqui, ó. Tá vendo? Velocidade agora no tempo 1. No tempo 1. Quanto é a velocidade? 5. Tá vendo aí? Pronto. Tempo final menos tempo inicial. Como eu olhei de 1 a 3, é 3 menos 1. Tá aqui, ó. 3 menos 1 dá 2 segundos. E 28 menos 3 dá 23 metros por segundo, né? Porque aqui é a velocidade, aqui é o tempo. Quando você chega na matemática, você vai fazer o seguinte, você vai dividir 23 por 2. 23 dividido por 2, quanto dá? 11,5. Divida aí na calculadora. Isso daqui é o quê? Ó? Metros barra S, eu escrevi metros barra S. Dividido por S, dividido por S. Aqui, como é que você faz a conta? Você multiplica o primeiro pelo inverso do segundo, né? Quando você multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo, vai ficar metro por segundo vezes 1 sobre S. Não é o inverso disso aqui? Então, fica S 2 vezes no denominador. S 2 vezes no denominador é S vezes S. Como é que você faz? Repete a base e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar S ao quadrado. Não precisa se preocupar com isso aqui. Isso aqui é porque é a primeira vez que eu estou mostrando. Você vai lembrar que a aceleração escalar, para eu encontrar ela, a unidade é sempre a distância dividido pelo tempo ao quadrado. Como a distância está em metros e o tempo está em segundos, então fica metros por segundo ao quadrado. Sempre. Entendeu? Então, encontrei a aceleração de 1 a 3. Agora, eu vou encontrar a aceleração de 4 a 2. Ó. De 2 a 4, no caso. Né? De 2 segundos a 4 segundos. Na mesma tabela. Repare. De 2 a 4 segundos. 2 a 4. Foi a sugestão que eu dei? Velocidade em 4. Quanto é a velocidade? 37. Ó. É a final. Em 2 agora, quanto é a velocidade? Olhando para 2 segundos. 15, ó. Tá aqui, ó. 15. E o tempo 4 menos 2, porque eu estou olhando agora de 2 a 4. Você escolhe, viu, pessoal? Qualquer um, é como dar nome para um bicho. Você escolhe o nome que você quer dar. Então, pronto. 37 menos 15, 22. 4 menos 2, 2. Quanto é que dá 22 dividido por 2? 11. 11 metros por segundo ao quadrado. Eu pergunto, esses dois resultados deram iguais? Não. Então, o movimento não é uniformemente. Ah, professor. Então, quer dizer que se eu quiser saber se o movimento é uniformemente ou não, eu vou fazer essa continha aqui, é? Isso mesmo, meu filho. Você vai fazer essa continha aqui. Você vai pegar 2 tempos quaisquer na tabelinha. Vamos supor que a questão que é assim. Um móvel se deslocou de acordo com a tabela abaixo. Aí, letra A. Esse móvel apresenta movimento uniformemente acelerado. Esse móvel apresenta movimento acelerado. Esse móvel apresenta movimento uniforme. Já dá para você saber, né? Movimento uniforme, a velocidade não muda. Aqui a velocidade está mudando. Então já sei que não é uniforme. É uniformemente acelerado? É, porque está aumentando. Mas é uniformemente acelerado ou é só acelerado? Entendeu? Repetindo.
Esse movimento aqui olhando para a tabela, ele é movimento acelerado ou é um movimento uniformemente acelerado? Uniformemente acelerado não é, meu filho. Por quê, professor? Porque para ser uniformemente acelerado, ele teria que dar o mesmo valor. E ele não deu o mesmo valor, pessoal. Ele deu 11,5 e 11. Tá claro? Hein, pessoal? Fala aí. Só fala um aluno. Eu não sei se os outros estão. Eu entendi. Beleza. Então, assista aqueles vídeos do meu canal que eu estou passando. Quem se inscreveu no canal vai receber a notificação. Quem não recebeu a notificação é porque não se inscreveu no canal. Tá lá no grupo onde foi que eu coloquei o canal. Algum aluno ali, se começar a procurar, acha. Curte também o canal, porque você curtindo, esse vídeo ele fica aparecendo mais vezes para você, entendeu? Desse mesmo assunto. Não só o meu vídeo, como o YouTube vai sugerir outros vídeos para você com o mesmo conteúdo, com conteúdo parecido, certo? Então, é tranquilo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, agora, vamos fazer, então, olha, diferentes resultados para o móvel A, né? Agora, vamos fazer essa aceleração escalar do móvel C, tá bom? Isso aqui foi o móvel A. Vamos fazer agora do móvel C. O móvel C, eu vou pegar a mesma coisa, vou olhar de 1 a 3 segundos, olha lá, vou olhar de 1 a 3 segundos, vamos lá. Em 3 segundos, quanto é a velocidade? 30, né? Aqui, ó, 30. Menos, porque a fórmula é sempre assim, a velocidade final menos a inicial. A final é no tempo final, a inicial é no tempo inicial, que você, aluno, escolhe. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou pegar a velocidade final em 3 segundos, é 30, menos a velocidade inicial em 1 segundo, que eu estou olhando de 1 para 3. Professor, poderia ter olhado de 1 para 4? Pode, meu filho, pode olhar sim, fique tranquilo. Isso é muito fácil. Isso é mais fácil do que tirar a bala da boca de criança. Mas vamos lá. Então, 30 menos 10, 20, né? E o tempo? Eu estou olhando de 1 para 3, 3 menos 1, 2. Quanto é 20 dividido por 2? 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Isso aqui é só explicando por que aparece isso, ok? É sempre assim, metro por segundo ao quadrado. Vamos agora escolher os outros dois tempos, de 2 a 4. Vamos ver se dá o mesmo resultado. Olha, de 2 a 4 agora. Em 4, quanto é a velocidade? 40. Em 2, quanto é a velocidade? 20. 4 menos 2? 2. Quanto é 20 dividido por 2? 10. Deu o mesmo resultado? Deu, né? Que movimento é esse? O movimento da tabela C. Uniformemente acelerado. Lembra que eu falei que variado pode ser acelerado ou retardado? Por que aqui é uniformemente acelerado? Porque a aceleração tem módulo positivo. Ou, em outras palavras, a velocidade está aumentando. Deu para entender a diferença entre movimento variado e movimento uniformemente variado, pessoal? No caso do exemplo, movimento acelerado e movimento uniformemente acelerado, deu ou não? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu passar isso aqui. Deram print aí, né? Deram um printzinho. Tranquilo? Vamos lá. Agora, pessoal, vamos passar por uma parte que não é difícil, é tranquila, mas exige que você preste atenção nos detalhezinhos. Nós vamos entender a diferença entre as componentes da aceleração. Porque, olha só, até agora nós vimos a aceleração escalar, né? Existe agora a aceleração vetorial. Presta atenção. A aceleração tangencial, como o próprio nome diz, está relacionada com as variações de intensidade da velocidade vetorial, de forma que ela é tangente ao movimento. E ela tem a mesma direção se o movimento é acelerado e direção contrária se o movimento é retardado. Vou explicar aqui o que é. Vamos supor que o móvel ele está fazendo esse movimento aqui curvo, certo? E eu escolhi um ponto qualquer, esse ponto aqui, ó, tem essa bolinha preta, tá bom? Esse ponto aqui. Como é que fica a velocidade nesse ponto? Olha, esquece o vetor verde, olha só para o vetorzinho azul. A velocidade é uma reta tangente. Então, como ele está se movimentando para lá, a velocidade é tangente, ela vai para lá. O tamanho do vetor é qualquer tamanho. Ele colocou esse tamanho aí, tá? Esse tamanho aí. Agora, observe, se ele falar que o movimento ele é acelerado,
você vai traçar a aceleração tangencial, também tangente, e apontando na mesma direção e sentido da velocidade. Tranquilo? Simples, né? E quando o movimento é retardado? O movimento é retardado, a velocidade ela continua para lá. Mas como ele está retardando, a velocidade tem módulo reduzindo. Então, a gente explica fisicamente que é porque a aceleração tangencial ela tem a mesma direção, porém sentido contrário. É como se fosse o vetor menos v, tá? Menos v. Mas a gente não coloca do mesmo tamanho, porque a gente não sabe, pode ser que a aceleração dê um valor igual ao valor da velocidade ou não, tá? Então a gente coloca um tamanho diferente, pode ser maior ou menor. Então, resumindo, quando o movimento é acelerado, tá? E tá para esse lado que vocês estão vendo aí, ó. A aceleração tangencial ela tem a mesma direção e sentido da velocidade e também é tangente. Quando o movimento é retardado, ela tem a mesma direção, porém em sentido contrário. Tranquilo? Sim? Sim? Ou não? Cadê? Se pronuncia aí, pessoal. Vocês parecem que estão assistindo Ana Maria Braga, viu? Vamos lá. Agora o módulo. O módulo da aceleração tangencial, que a gente escreve barrado assim, ó, o módulo é o valor. É igual ao valor da aceleração escalar, tá? A aceleração escalar é a aceleração que ele tem no movimento, que o símbolo é essa letra grega alfa. Vocês vão entender melhor no exercício. Agora vamos ver o que é aceleração centrípeta. O símbolo é ACP. A aceleração centrípeta também está relacionada com as variações de direção da velocidade. Repare, enquanto aqui está relacionada com as variações de intensidade, aqui está relacionada com as variações de direção. Opa, que é isso? Presta atenção agora. Aqui eu vou desenhar. Olha, você está vendo aqui que o objeto está indo para a direita. A mesma coisinha desse. A velocidade dele está para lá, não está? Beleza? Para onde está a aceleração tangencial? Eu vou traçar um eixo. Esse é o eixo X. A aceleração tangencial, ela acompanha o objeto, né? Certo? Aqui é a velocidade ainda. Aqui eu tracei outro eixo. Tá bom? Então, olha. A aceleração centrípeta, ela vai apontar sempre para o centro do movimento. Se o movimento circular esse aqui, ela está apontando para o centro. Ó. Então, a aceleração centrípeta é essa. Porque o ponto é esse, então ela vai apontar para o centro aqui. Se o ponto fosse esse aqui, ó, ela ia apontar para o centro de lá para cá. Desse jeito, ó. Daqui para cá, ó. Desse jeito aqui, certo? No caso, o centro está aqui, né? Assim, ó. Certo? E apontar para cá. Então, a aceleração centrípeta sempre vai apontar para o centro. Para eu calcular ela, eu vou fazer o quadrado da velocidade dividido pelo raio da circunferência. Aqui eu não faço cálculo nenhum. Aqui só olhar o valor da aceleração. O valor da aceleração que ele der é o valor da aceleração tangencial. Só lembrando que se o movimento é acelerado, está na mesma direção e sentido. Se o movimento é retardado, está na mesma direção, sentido contrário. Já a aceleração centrípeta, para eu calcular ela, eu vou pegar a velocidade, elevar ao quadrado e dividir pelo valor do raio. E ela aponta sempre para o centro. Certo? Sempre. Repare esse exemplo aqui da roda gigante. Uma menina está em uma roda gigante que gira no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, professor, o que é isso? Sentido horário, você olha para o ponteiro do relógio. Geralmente os relógios são digitais, né? Você olha para o ponteiro do relógio. Sentido horário é esse sentido aqui. Horário. Anti-horário é o contrário. Tá? Anti-horário ele gira para a esquerda. Ele gira para o lado do seu peito, do seu coração. Colocando sua mão aqui, apontando para alguém, horário é você girar o dedo no sentido do seu peito que não tem o coração. E anti-horário é você girar o seu dedo no sentido do seu peito que tem o seu coração. Tá? Anti-horário, horário. Tá? Esse objeto aqui, ele está girando no sentido horário ou anti-horário? Esse aqui. Horário, né? Horário. Isso. Vamos ver aqui a roda gigante. Repara o que eu vou fazer. Eu quero só que você desenhe um vetor que representa a velocidade vetorial da menina quando ela passar pelos pontos A, B e C. E responda, essas velocidades são iguais? Vamos lá. Pessoal, numa roda gigante, ele está dizendo aqui que a roda gigante ela gira no sentido anti-horário, que é esse movimento aqui, ó, tá vendo? Anti-horário, em movimento uniforme. Observe, ele não falou que era movimento uniformemente variado. É movimento uniforme. Mas olha só,
Isso é quando a roda gigante já está girando, né? Que é esse caso aí. Ele quer que você diga como estão os vetores. Você desenhar os vetores no ponto A, B e C. É só você colocar a tangente, ó. No ponto A, olha ali a tangente. Viu a tangente? É uma reta que vai apontar para esse lado aqui, ó. Você pega o ponto A e faz uma reta tangente. Você não vai jogar para dentro, você vai jogar tangenciando. No ponto B, pense aí direitinho onde vai estar o ponto B. Tá aqui, ó. Como vai estar o vetor? Olha lá, vou fazer agora. Viu? Aí, ponto B. E no ponto C, como vai estar ele? Olha aí. Tranquilo? Então isso aí é só para desenhar. Só isso, professor? Só isso. É só para você desenhar como se comportam os vetores nos pontos A, B e C. Agora o detalhe. Por que eles têm o mesmo tamanho? Por que os tamanhos deles não estão diferentes? Esse está igual a esse, está igual a esse. Porque ele falou que o movimento é uniforme. O movimento uniforme e a velocidade não muda. Ok? Tranquilo? Pessoal, aqui é o seguinte. Me diga mesmo, você acha que esse movimento aqui, ele é uniforme? Não, ele não me Ele está girando e vai aumentando a forma do giro, né? Então ele está mudando a velocidade. Sendo que nesse trecho daqui para cá, ele está com a mesma velocidade, né? Daqui para cá, ó, que é esse semicírculo. Porque no ponto P1 e no ponto P2, ele colocou os dois vetores com o mesmo tamanho, o mesmo módulo. Certo? Ponto P1 e P2, ó. Eles têm o mesmo módulo. Beleza? Aí repare. Eu quero que você calcule a variação da velocidade no tempo. Eu já vou terminar a aula, só me dê mais 2 minutinhos, tá? No máximo. A variação da velocidade, pessoal, é sempre assim. A velocidade final menos inicial. Variação do tempo. Tempo final menos inicial. Variação de qualquer coisa. Qualquer coisa final menos qualquer coisa inicial. Como eu quero a variação da velocidade, eu vou pegar a velocidade final, que no caso, nesse movimento aqui, vocês estão vendo que começou em 1, de 1, P1 até P2. Então eu vou pegar a velocidade final menos a velocidade inicial. Sendo que isso aqui é um vetor, né? Olha como eu vou fazer isso desenhando. Como essa equação vetorial está desse jeito, a gente sabe que quando eu subtraio um vetor de outro, é a mesma coisa de eu somar com o simétrico dele, né? Não é? Fazer V2 menos V1 é colocar mais o simétrico de V1. E o que é o simétrico mesmo? É você manter o vetor com a mesma direção, mesmo módulo, mesma direção e o sentido contrário. Ok, pessoal? Então, olha só. O vetor V2 está aqui, porque olha como é que eu vou desenhar. Eu espero que vocês tenham aprendido isso, regra do polígono e do paralelogramo. A gente viu isso. Ó, eu quero fazer V2 menos V1. É a mesma coisa de ser V2 mais menos V1. Então, vou desenhar primeiro V2, ó o V2 lá, ó. Desenhei ele. E agora eu vou desenhar menos V1. O que é menos V1? É o V1 como está aqui, invertido, né? Olha aí. Fiz o menos V1 ou não fiz? Fiz. O que é a variação? Eu vou ligar o início para o final. E se ele começou aqui, ele terminou ali. A variação é esse cara aqui, ó. É ou não é? Acabei de achar a variação da velocidade. Certo? Beleza? Aí o que é a aceleração média vetorial? Ou seja, a aceleração vetorial média, tanto faz. É você pegar essa variação do vetor e dividir pelo tempo. Tá? Só isso. Ok? entendi. Só isso. Esse é um conceito vetorial. Vamos agora aos componentes de aceleração de novo. Ó, eu tenho um movimento curvo e a trajetória é essa. Estou terminando, viu? É só esse slide aqui. Terminou esse slide, termina a aula. E eu quero, nesse ponto aqui, encontrar os componentes da aceleração. Primeiro eu vou traçar o eixo X e vou traçar a aceleração tangencial. Por que a aceleração tangencial está para lá? Porque o movimento do objeto está para lá, tá? Tá bom? O movimento está para lá. Tá aí a aceleração tangencial. Ela acompanha o movimento, não é isso? Vocês viram isso? Agora eu vou traçar o outro eixo, que é chamado de eixo normal, ou eixo que passa pelo centro, que é perpendicular a esse eixo de cá. E vou traçar a aceleração normal, também chamada de aceleração centrípeta. É essa daqui. Como é que eu acho as componentes? Regra do paralelogramo. Traço as duas retas paralelas, né? Essa linha paralela a essa e essa paralela a essa de cá. E vou unir da origem das duas acelerações até a ponta. Essa é chamada aceleração resultante ou aceleração vetorial. Então, resumindo, tem aceleração tangencial, tem aceleração centrípeta ou normal, tanto faz, ela é chamada de centrípeta ou normal. Quem é a aceleração resultante ou vetorial? Mesma coisa, ligada aqui para cá, né? Tá aí ela. Beleza até aí?
Olha a anotação. Tanto faz você escrever aceleração vetorial ou simplesmente A, com um vetorzinho em cima, viu? Tanto faz você escrever aceleração centrípeta ou AN, com um vetorzinho. Ok, pessoal? Isso é anotação, é como você escreve, ou um ou outro. Pode aparecer das duas maneiras no livro. Agora vamos ver as equações vetoriais. Qual é a equação vetorial aqui? Por exemplo, essa equação vetorial, olhando para esses três vetores aqui, a equação vetorial é ΔV igual a V2 menos V1, né? Aqui, ó. Só escrever esse e esse outro aqui. Qual é a equação vetorial desse vetor aqui, ó? A aceleração vetorial, que é esse cara aqui, é AT mais AN, né? Na equação vetorial dela. Quem é a equação vetorial aqui? AV é igual a aceleração tangencial mais a aceleração normal. E suas respectivas equações, os módulos são quem? Pessoal, isso daqui forma um triângulo retângulo? Sim ou não? Isso aqui forma um triângulo retângulo? Sim, né? Eu só não coloquei aqui o retângulo, mas forma. Então, como é que eu vou achar esse cara aqui se eu quiser encontrar ele? Aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado, que é a hipotenusa, aceleração vetorial, é igual à aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração normal ao quadrado. Não é isso? É. Agora, vamos usar outra notação. Eu usei a V e usei a N, né? A V e a N. Agora eu vou usar A e a CP. É a mesma coisa, ó. Outra maneira de escrever é, se eu não quiser escrever AV, eu escrevo A, tá vendo? Ó? AV ou A. AT eu repito, e no lugar de AN, eu escrevo ACP. É a outra maneira de escrever. E aqui fica como? A ao quadrado, ou seja, no lugar de AV eu escrevi A, é igual a T ao quadrado mais ACP ao quadrado. Então, essas duas equações, elas se equivalem. Tá? Beleza? Observe esse movimento aqui. É o movimento circular uniformemente variado. Observe o detalhe que eu estou falando. Se eu estou falando que é uniformemente variado, eu estou dizendo que a velocidade ou vai aumentar ou vai diminuir, certo? Preste atenção nesse caso aqui, ó. Eu tracei a velocidade vetorial no ponto P, olha ela aí. Nesse primeira bolinha aqui, que eu chamei de ponto P. Depois, na segunda bolinha, tracei a outra velocidade. Aí observe que é tangente. Vou traçar a terceira. Vê se vocês sabem onde é que ela vai. A terceira aqui, ó. Olha ela aí. E agora eu vou traçar a quarta aqui, ó. Olha ela. Me diz uma coisa. Esse movimento aí, ele é uniformemente acelerado ou uniformemente retardado? Fale aí no microfone. Eu quero que vocês falem para mim se esse movimento é acelerado ou retardado. Alguém pode falar? Acelerado. Acelerado. Por quê? Porque o vetor da velocidade é cada vez mais. Ó, não é isso? Beleza? É. Pronto. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Vamos traçar a aceleração tangencial e a aceleração normal. Vamos lá? Vamos lá. Aceleração tangencial nesse ponto. Olha aqui, ó. Por que ela está para cima? Porque se o movimento é acelerado, ela concorda com o movimento, não é assim? Ela não é tangente? É. A centrípeta agora. Sim. A centrípeta apontando para onde? Pro centro. No centro. Olha agora a resultante. Eu passo uma paralela com essa. É só fazer um quadrado, pessoal. Um quadrado aqui. E agora fazer a ligação, ó. Olha a resultante aí, ó. Tranquilo até aí? Beleza, Sim. né? Agora olha essa outra aqui. Esse movimento aqui é acelerado ou retardado? Esse. Isso aí é retardado. Veja se tem algum erro aqui desse. Veja se tem algum erro aqui. Passei a aceleração centrípeta, não foi? Mudou alguma Sim. conta aqui. Tá correto? Tá. Agora me diga, a aceleração tangencial coloquei para esse lado. Tá correto isso? Coloquei para esse lado aqui. Tá correta a aceleração tangencial? Não. Por quê? Porque se o movimento é retardado, a velocidade está diminuindo. Ele tem que voltar. A aceleração tangencial tem que ser ao contrário, viu, pessoal? É só isso, pessoal, que eu quero que vocês tenham aprendido. Beleza? Pessoal, eu agradeço a vocês a atenção. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula!